Boa noite. O governo vai reduzir em até 2 pontos percentuais o imposto sobre produtos industrializados cobrado sobre os carros que atingirem metas de redução de gastos de combustível. A medida foi anunciada hoje pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. As montadoras que investirem em inovação, engenharia de produção e componentes industriais também terão desconto de outros 2 pontos percentuais do IPI. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Cledorvino Bellini, é possível reduzir o preço dos carros ao longo do tempo, na medida em que tiver maior escala de produção. Ele não soube dizer, porém, em quanto o preço dos automóveis poderia recuar no futuro. E neste fim de semana acontece a 10ª edição da campanha de doação de medula óssea Viva Caio. A Bruna Batista traz as informações. Quem traz mais informações está aqui do meu lado é o voluntário da campanha Viva Caio e da associação também. É o Júnior Tramontina. Júnior, o que é preciso para doar sangue? Bom, para doar sangue você precisa ter entre 18 e 65 anos, pesar acima de 50 quilos, tem que ter se alimentado antes de ter repousado, não ter fumado até 2 horas antes e não ter ingerido bebida alcoólica 24 horas antes. Júnior, existe muito mito em relação à doação de medula óssea. Como funciona o procedimento? Bom, é verdade. Hoje o pessoal tem muito medo da doação. Por quê? Na realidade, o que acontece? Primeiro, para você fazer a doação, você tem que fazer um cadastro. Para fazer o cadastro, você tem que ter entre 18 e 55 anos, ter boa saúde e aparecer com um documento de identidade. Eles vão colher uma amostra de 10 ml do seu sangue e você já fica cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula. Com isso, quando você for chamado, se existir uma compatibilidade, aí sim eles vão fazer o procedimento. Existem 2 maneiras de fazer o procedimento. Uma por aférese, que na realidade você toma alguns medicamentos, esse medicamento faz a medula produzir células, que depois posteriormente são coletadas pelo sangue, e daí sim ocorre o transplante para a pessoa que necessita. Ou então, o método mais comum é para uma punção. A punção é feita no osso da bacia e não na coluna espinhal, que nem todo mundo pensa. Também é um procedimento simples, todo mundo é esse o medo de todo mundo, acha que vai passar por uma cirurgia. E não é uma cirurgia, é simplesmente um procedimento, é uma punção. É importante frisar que o cadastramento só acontece no sábado, dia 6, né? Isso, correto. O cadastramento para medula óssea acontece só nesse sábado, dia 6. Você já precisou da transfusão de sangue, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa história. Sim, eu já precisei de transfusão diversas vezes durante os últimos 3 anos. E eu acho assim que o pessoal precisa muito se conscientizar disso. A gente só toma consciência quando a gente precisa, entendeu? Então, assim, eu acho que quanto mais gente doar, é melhor. Porque eu, quando precisei, achar mais pessoas para doar sangue para repor aquele que eu estava utilizando. Então, acho que se todo mundo doar sangue, pelo menos uma vez na vida, uma vez por ano, vamos pensar assim, acho que nunca vai faltar sangue. Então, quando você precisar, você não vai precisar achar gente para doar sangue. Então, assim, com base na minha experiência, gente, vamos doar sangue. Porque com isso, nós vamos conseguir salvar muito mais vidas. Obrigada, Júnior. Então, vamos ajudar e doar sangue. A doação acontece no sábado, dia 6, das 8h30 ao meio-dia na FAM. Você também pode doar no dia 9 de outubro, no Banco de Sangue do Hospital Municipal, das 8 às 11 horas. No dia 23 de outubro e 6 de novembro, no Hospital São Francisco, aqui em Americana, também, das 7h30 às 11 horas. E dia 27 de outubro, na FATEC, das 8h30 ao meio-dia. E também voltando e lembrando que no dia 6 acontece o cadastramento da medula óssea das 8h30 ao meio-dia na FAM. E mais informações você pode acessar o site vivacaio.org.br e pode agendar o seu cadastramento para a medula óssea. Bruna Batista para o Redação TV Todo Dia. É importante lembrar que para ser um doador de medula óssea é necessário fazer um cadastramento, ter entre 18 e 55 anos e estar em boas condições de saúde, levar identidade, preencher um cadastro com os seus dados completos e endereço e também realizar uma pequena amostra de sangue para identificar a sua tipagem genética. Mais informações no site www.vivacaio.org.br. Esta quinta-feira marcou o último dia de propaganda eleitoral entre os candidatos a prefeito e vereador na TV e no rádio. E para continuar a prestar serviços, a Bruna Batista traz informações direto do cartório eleitoral.
E quem traz mais informações e esclarece dúvidas sobre pendências com título de eleitor é o chefe do cartório eleitoral, Márcio Uchida. Márcio, quem tem pendências ainda deste ano com o título de eleitor, dá tempo ainda de fazer essas mudanças antes do dia 7 de outubro? É possível, sim. Se o eleitor não deixou de votar em mais de 3 eleições, é possível ele regularizar a situação, né, e apto para votar nas eleições agora. Depois de ficar 3 vezes sem votar, cancela o título? Sim, por 3 eleições consecutivas o título é cancelado e ele fica impossibilitado de exercer o direito do voto. O que acontece com uma pessoa que não vota e não justifica a sua ausência? Bom, se ele não justifica e não vota, né, o título pode ser cancelado se somados 3 eleições consecutivas. Caso contrário, se não são consecutivas, ainda o título fica regular, porém pendente de regularização. Então ainda ele fica ativo no sistema. Se a pessoa não estiver na sua cidade, estiver em outra cidade, o que ela deve fazer para justificar o voto? Primeiramente, eu proponho que o eleitor procure o cartório eleitoral da cidade para se informar quais postos, né, que estão efetuando a justificativa. Né? Diante disso, ele preenche o formulário e faz a justificativa nesses locais ativos. Quem está em dúvida aonde vota, como deve fazer? Deve entrar em contato com o cartório eleitoral, né, onde ele é inscrito eleitor, né, e será informado em qual escola, em qual posto, né, que ele deve votar. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Pode votar. Ele deve comparecer, sim, à sessão eleitoral, né, para registrar o voto. E quais documentos que devem ser levados na hora da votação? O título de eleitor, né, e um documento de identificação com foto, né, um documento oficial. Agora, se ele não estiver com o título de eleitor, ele pode levar o canhoto de votação, né, das eleições passadas ou até uma certidão de quitação eleitoral, mas sempre munido do RG ou algum outro documento com foto. Obrigada, Márcio. Bruna Batista para a TV Todo Dia. E a TV Todo Dia transmite domingo, ao vivo, a partir das 18h30, a apuração das eleições em Americana e região. A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana promove a partir de segunda-feira, dia 8, das 9 às 5 horas da tarde, a feira de troca de livros na Biblioteca Municipal. Para maiores informações, o telefone é o 3461-9157. O e-mail é biblioadm@americana.sp.gov.br. O que já era esperado por muitos aconteceu no início da manhã desta quinta-feira. Em comunicado publicado em seu site oficial e lido na entrevista coletiva em Suzuka, o heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Mercedes, anunciou às vésperas do GP do Japão que encerrará a carreira no fim desta temporada, aos 43 anos. Após retornar à Fórmula 1 em 2010, o piloto alemão decidiu abandonar definitivamente a categoria depois de 3 anos de resultados abaixo do esperado pelos fãs do automobilismo e por boa parte da mídia especializada. E o ritmo Gangnam Style, que já recebeu até versão no Brasil, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido no último domingo, de acordo com a lista divulgada pela Official UK Charts Company. Agora, a música permanece em segundo lugar, atrás da banda Maroon 5. 오빤 강남 스타일. E o Redação de hoje fica por aqui. Envie suas sugestões para redação@tvtododia.com.br ou ligue 34065000. É sempre importante a sua participação. Acompanhe também nosso informativo no YouTube. Continue no Todo Dia Cidades no comando de Keller Estocco. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau!